Agora é divórcio. Tatiana Pita está aqui com a gente, nossa advogada. Prazer bem, enorme, mais uma vez. Prazer te receber. Gente, a lei do divórcio existe desde 1977. É recente, se a gente for parar para pensar. Sim. Em termos de história do nosso Brasil. Antes, não. Aliás, a mulher não podia nem se separar, não é verdade? O que mudou de lá para cá? Inclusive nas uniões, mudou muita coisa, ainda bem. Muita coisa, ainda bem mesmo. Eu sempre digo para os meus alunos que o direito ao divórcio, ele se entrelaça com o direito da mulher. Total. Porque conforme a mulher foi ganhando direitos, as questões relacionadas ao divórcio foram alterando também. Antes, se a mulher fosse considerada culpada pelo divórcio, ela sequer poderia ficar com seus filhos. É algo que é impensável hoje, mas na época que o divórcio surgiu no Brasil, isso era possível. Então, o casamento no Brasil, ele era, Andréia, indissolúvel. Casou uma vez, ficava casado para sempre. Quando o divórcio surge, isso é uma grande conquista, porque as mulheres que eram separadas, desquitadas, elas viviam à margem da sociedade e seus filhos também. Muito bem. Bom, nós avisamos que a doutora Tatiana estaria aqui com este tema, lançamos nas nossas redes sociais. Qual é a sua dúvida em relação a divórcio? Chegou as mais variadas perguntas possíveis e a doutora Tatiana está aqui já para nos ajudar com informação. E se você está assistindo a gente ao vivo, manda para cá. Ó, a Elo Ramos mandou pra gente. Comprei uma casa com dinheiro de herança familiar, contrato de compra e venda. Como posso defender o meu patrimônio em caso de separação? Eu vivo em regime de união estável. Então vamos lá. No Brasil existem alguns regimes de bens, vamos falar resumidamente. Então você pode se casar no regime da separação convencional. A partir do momento que vocês se casam, o que é de cada um, mesmo depois do casamento, o outro não terá direito, salvo se comprarem juntos no nome dos dois. Se você viver em regime de comunhão parcial, o que adquire onerosamente após o casamento tem direito. Comunhão universal, há uma simbiose patrimonial e um tem direito ao que é do patrimônio do outro. Quando a gente fala em herança, a herança, ela não se comunica se o regime for da comunhão parcial. Se for da comunhão universal, se comunica. Ela diz que vive em união estável, mas na união estável você pode escolher o seu regime de bens se você fizer um contrato de união estável. Então não existe um regime de união estável. Eu vivo em união estável. Eu fiz contrato? Se eu fiz contrato, eu escolhi o regime. Pode ser separação convencional, pode ser a própria comunhão parcial, pode ser a comunhão universal. Como provavelmente ela não tem um contrato, o que o Código Civil diz? Se você não tem um contrato, se você não escolher um regime, a lei escolhe para você, é o da comunhão parcial. Isso significa que se ela vive em união estável, não tem contrato e diz respeito a patrimônio adquirido por herança, ele não tem direito. Não tem direito. Temos mais uma participação. Vamos lá no 3027-9622. Um divórcio feito há anos, sob pressão para a divisão dos bens. Pode ser revisto? Adriana Rosa. Hoje no Brasil, nós temos duas hipóteses de divórcio, né? O divórcio judicial e o divórcio feito de maneira extrajudicial. No extrajudicial, eu só posso fazer por meio de consenso. Tem que ser acordo, não pode ter filho menor, não pode estar grávida. E no divórcio judicial, é o juiz quem vai analisar a partilha de bens se ele não for consensual. Quando o divórcio é consensual, significa o quê? As partes chegaram a um acordo e elas mesmas fizeram a partilha. O mais perigoso de todos é o divórcio extrajudicial consensual, porque às vezes pode acontecer da pessoa estar coagida, ter sido ameaçada, ela estar com muito medo e acabar assinando. Então, no divórcio consensual, é possível sim você anular, mas você tem que provar que você estava em vício de consentimento. Houve dolo, erro, coação, mas o ônus da prova é todo seu. E tem prazo, você tem 4 anos para fazer isso para você poder anular esse divórcio, mas tem que provar. Eu já atendi uma mulher que ela queria se livrar daquela situação, daquela pressão, era um divórcio conturbado. Ela assinou e se arrependeu. Arrependimento não é vício de consentimento, não tem como anular. Perfeito. Muita atenção a isso. Mais uma participação, gente. Olha, moro na casa que minha mãe construiu no quintal e sou casada há 10 anos. Meu marido tem direito sobre minha casa? Rosilene Freitas. Moro na casa da mãe que construiu no quintal. Eu sempre digo para as pessoas assim, nunca construam no quintal dos outros, né? Porque sempre dá problema. É verdade. As pessoas, o brasileiro, André, ele não conversa sobre patrimônio enquanto ele está casado ou antes dele casar. Ele vai conversar sobre isso quando? Quando o negócio já... Vai separar. Exatamente. Aí vai dar problema. Sim. Aí o amor já acabou, né? Discutir sem amor é complicado.
Então, quando você constrói no imóvel de outra pessoa, você está fazendo benfeitorias ou uma construção no imóvel de outra pessoa, o acessório, que é a construção, se adere ao principal, que é o terreno. O terreno pertence à pessoa. Então, como que acontece num divórcio como esse? Você só tem direito à indenização do que você provar que você gastou no terreno de outra pessoa. Você não pode colocar o sogro ou a sogra no polo passivo de um divórcio. Você está se divorciando da filha dele. Claro. Então, você terá que oferecer uma ação indenizatória. Ele tem direito de ser indenizado se ele colaborou? Tem, independentemente do regime de bens. Mas, como o imóvel é da mãe dela, o acessório vai se agregar ao principal, mas ele tem sim direito à indenização. Muitas participações chegando. Claro, um assunto que interessa 2 horas e 1 minutinho. Juvirá Cordeiro. Após o divórcio homologado há 15 anos, é possível o homem que pediu o divórcio querer desistir mesmo que a mulher não queira? Foi o que a gente disse. Acabou. Né? Uma coisa precisa ficar clara. Uma coisa é o divórcio, outra coisa é a partilha de bens. Antigamente, as pessoas olhavam e diziam, não vou te dar o divórcio, não era assim? E o outro ficava anos tentando o divórcio. Hoje, divórcio é direito potestativo. Eu ofereço uma ação, antes mesmo da citação por tutela de evidência, o juiz decreta o divórcio. E quando a pessoa é citada, ela já toma conhecimento que ela está divorciada. É bem rápido. Aí, feito o divórcio, agora o processo pode seguir anos pela briga pelos bens. Se ele está querendo desistir do divórcio, impossível. Agora, se quer rever a partilha, foi o que eu disse, 4 né? anos. 4 anos. Como que tá animal de estimação? A questão tá bem polêmica, né? Da família multiespécie. Cachorrinho, fica com quem? Você tem filhos? Sim, já é admitida hoje a competência da vara de família para você discutir a guarda de animais, direito a alimentos para a guarda de animais. Eu tenho uma cliente que o ex tinha um cachorro, viveu a união estável com ela, se separou e agora o cachorro está doente, precisando de medicação e ela própria não consegue manter. Então é possível, em um caso como esse, oferecer ação pedindo alimentos para o animal? Olha, Sim. gente. Por mais que o animal ainda não tenha reconhecido que ele é pessoa, porque ele é coisa ainda para o direito, mas a gente tem um limbo ali, uma simbiose, uma mistura. Questão de tempo. É uma questão de tempo para que o animal, especialmente os cães e gatos, os animais domésticos, recebam direitos muito parecidos com o do ser humano. Gente, está muito perto disso acontecer, até porque são questões que dá briga mesmo. Da briga, guarda compartilhada de cachorro, já temos também. É família multiespécie. Chama? Família multiespécie, é uma nova modalidade de família. Uma família em que nós temos seres humanos e animais. E o animal, que entra quando nós... Com uma pessoa da família. Que é, na O pessoal verdade, fala papai e mamãe, não é? vem com a mamãe, Sim. vai lá na pediatra.